Por que que o Grupo Globo investe tanto em ex-jogadores? Pois é, nos últimos tempos, o Grupo Globo contrata muitos ex-jogadores para ser os seus comentaristas e aqui debateremos sobre esse assunto. Bem-vindo ao Estúdio G, o seu canal da mídia esportiva. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda no nosso canal, eu peço a sua inscrição clicando no botão embaixo que tem escrito inscrever-se. Peço também para você deixar o like ajuda muito o nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho, se você curte o nosso trabalho, peço para você deixar o seu like, para você deixar a sua opinião aqui nos comentários, hypar esse vídeo, sua participação é muito importante, tá certo, galera? Bom, vamos lá. Esse assunto da Globo contratar muitos ex-jogadores para ser comentarista veio à tona novamente porque nos últimos dias a Globo contratou o ex-jogador Rafael Moura. Lembra do He-Man que passou por diversos clubes do futebol brasileiro? Goiás, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Figueirense, enfim, passou por diversos clubes do futebol brasileiro e a Globo nos últimos dias anunciou o ex-jogador como novo comentarista da emissora. Ele vai fazer parte do time de comentaristas do canal Premier e também do canal Sport TV. Inclusive, ele já fez a sua estreia na partida entre Atlético Mineiro e Grêmio no último domingo lá na Arena MRV, aonde o Atlético Mineiro conquistou a vitória por 3-0. Rapaz, e nesse jogo teve um comentarista identificado com o Atlético e um comentarista identificado com o Cruzeiro, né? Curiosamente, o Léo, que estava comentando esse jogo ao lado do Rafael Moura, ele é identificado com o Cruzeiro e também teve uma passagem pelo Grêmio. E o He-Man é identificado aí com a torcida do Atlético Mineiro. Mas o assunto que veio à tona foi que a Globo aposta muito, né, em ex-comentaristas, ex-comentaristas não, ex-jogadores comentaristas. E eu vou trazer aqui a minha opinião sobre isso. Eu acho importante você ter ex-jogadores comentando o futebol, até porque quando o cara é ex-jogador de futebol profissional, passou por grandes clubes, como o próprio Rafael Moura, o Léo, o Richarlison, eles sabem mais de futebol do que qualquer outra pessoa que está comentando ali, no Sport TV, no Premier, em qualquer outra emissora, porque eles viveram aquilo de perto. Ele tem mais conhecimento do que qualquer jornalista, do que eu, do que você, porque os caras vivenciaram isso praticamente a vida toda. Isso aí não se discute. Eu sou a favor do ex-jogador comentar futebol, mas nem todos os ex-jogadores sabem falar, sabem comunicar ao público, porque é uma coisa você saber do assunto, outra coisa é você passar o seu conhecimento de forma clara. É igual um professor, você tem um professor, sei lá, de matemática. Ele sabe de tudo, se formou, foi o melhor aluno na faculdade, mas quando ele foi para a sala de aula, ele não consegue transmitir aquele conhecimento. Ele fica travado, ele não sabe falar fácil para o público. E tem muitos ex-jogadores, que eu não vou citar aqui o nome para não ser aqui antiético, e não sabem passar para o público todo o conhecimento. Tem erros de português, eu erro português aqui, né, falando no YouTube, mas é uma coisa assim mais informal. Na TV você não pode ter erro de concordância, erro de português. Não sabem passar o seu conhecimento de forma clara para o público que está assistindo. Então, a Globo também tem que ver isso, né? Não pode perder a mão nisso. É importante ex-jogadores comentarem o futebol, mas também não tem que saber a qualidade. A Globo tem que ver ex-jogador, ok, sabe comunicar, só consegue falar bem. Se conseguir falar bem, vai para frente da TV. Mas tem alguns aí no Grupo Globo, como eu falei para vocês, que eu não vou citar o nome, que sabem sobre futebol, conhecem, viveram, mas não conseguem falar bem para o público, não conseguem comunicar. Um exemplo que começou assim, não sabendo comunicar, é o Paulo Nunes. Você lembra do começo do Paulo Nunes na Globo, no Sport TV? Ele tinha muita dificuldade de comunicar, passar o seu conhecimento para o público, né? Repetia muitas palavras, ele não conseguia falar direito. E hoje ele consegue desenrolar bacana. Não acho que ele é um grande comentarista, mas é um comentarista ok. Mas a evolução dele, do início do Grupo Globo para cá, é nítida. Paulo Nunes, hoje, é um comentarista ok, mas tem comentaristas que estão lá, que já estão lá há muito tempo, né? Ex-jogadores,
que não sabe comunicar ainda, né? Já tem mais de 1 ano, 2 anos que não sabe ter essa dificuldade. E muitas vezes também não sabem mais do que o futebol do que um jornalista que tá lá há bastante tempo. Então a Globo acho que tem que ter uma dosagem nisso, né? Enche o programa de jogadores, enfim. Eu particularmente sou a favor dos ex-jogadores estarem ali, né? Até porque hoje em dia, se você quer tá fazendo jornalismo para comentar futebol na televisão, é muito difícil isso acontecer. Muito, mas muito difícil mesmo. Isso acontecer você ser formado em jornalista e ir para frente na câmera falar em um veículo grande. É muito difícil. Se você está fazendo jornalismo para isso, esqueça. Procure outra área, abra o canal no YouTube, enfim, porque é muito difícil você chegar lá. Tô ficando por aqui, pessoal. Peço para você deixar o seu like, peço para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço para você e até mais.